O nosso terceiro conteúdo é regra de divisibilidade. Vamos lá então. Para que serve a regra de divisibilidade? Bom, ela serve para agilizar. Você tem que saber esse conteúdo? Você tem que aprender esse conteúdo? Não. Se você não quiser aprender esse conteúdo, não tem problema. Você vai demorar mais para fazer contas, mas você consegue se dar bem com o curso. Agora, como a proposta é você fazer várias questões em menos tempo, então vale a pena você tentar aprender esse conteúdo. Vamos lá então. Quando o número é divisível por 2? Bom, um número será divisível por 2 quando ele for par. Então vamos lá. Se cai, por exemplo, assim, ó, 48, pode por 2? Pode, porque ele é par. 1794, pode por 2? Pode, por quê? Porque ele é par. Então, sempre que o número for par, ele será um número divisível por 2. Quando que um número será divisível por 3? Quando a soma dos algarismos estiver na tabuada do 3. Em outras palavras, eu posso dizer assim, ó, quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. Vamos para o exemplo aqui. 517. O que você vai fazer? Você vai somar os algarismos. 5 mais 1, 6. 6 mais 7, 13. A soma deu 13 e 13 não está na tabuada do 3. Então, 517 não deixa resto zero, ou seja, 517 não é um número divisível por 3. Agora, esse número aqui é o número divisível por 3? 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. A soma deu 9 e 9 está na tabuada do 3. Então, 171 é um número divisível por 3. Quando um número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos for múltiplo de 4. Vamos para um exemplo aqui, ó. O número 1524, ele é divisível por 4? Você vai pegar aqui, ó, os últimos algarismos, ou seja, unidade dezena, e vai ver. Que número é esse? 24. Ele está na tabuada do 4? Está, 6 vezes 4. Então, 1524 é divisível por 4. O número 4108 é divisível por 4? É. Por quê? Porque unidade dezena aqui, ó, forma um número 8. E 8 está na tabuada do 4. 1722. Pega aqui a unidade dezena, você tem aqui o número, então, 22. 22 está na tabuada do 4? Não. Então, não é divisível por 4. Agora, atenção aqui para uma dica legal. 5.176. Aqui você tem o número 76. 76 está na tabuada do 4 ou ele é múltiplo de 4? Bom, como você tem um número maior do que 40 e você só sabe tabuada do 4 até 40, eu sugiro que aqui você faça um esquema muito interessante. E esse esquema é o seguinte, ó, qual é a metade de 76? 38. Esse 38 é um número par? É. Então, 1576 é divisível por 4. Ou seja, para dividir por 4, uma forma bem bacana é você entender que a metade do número tem que ser um número par. Olha só que legal. 74. Será que 74 é divisível por 4? Bom, qual é a metade de 74? 37. 37 é ímpar, então 74 não é divisível por 4. O número 96
é divisível por 4? Qual é a metade de 96? 48, e 48 é par, então 98 é divisível por 6. Professor Carlos, eu tenho um problema. Eu tenho dificuldade de achar a metade de um número. Não tem problema então, vamos lá. Você vai fazer então de uma outra forma isso daqui. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar aqui agora, ó. Vamos só apagar isso aqui. Se liga nessa dica que eu vou te dar quando o número ultrapassar os 40. Olha aqui, ó. 72, ele é divisível por 4? Bom, o que você pode fazer, já que você tem dificuldade de saber? A metade dele é 36, 36 é par, então 72 é. Qual é a minha sugestão para você aqui? Já que você percebeu que ele passa de 40, você só tem que saber o seguinte, ele passa quanto de 40? Ou seja, tira 40 aqui. 32. Então, você vê se esse número que passou os 40, ele está na tabuada do 4. 32 está na tabuada do 4? Está. Então, 72 é. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá. 98. O que você vai fazer aqui? Você vai tirar 40 para que esse número fique menor do que 40. Ficou 58, mas 58 ainda é maior do que 40, então tira 40 de novo. Pronto. Então você tem aqui 18, 18 é menor do que 40, você já sabe ver na tabuada. 18 está na tabuada do 4? Não. Então 98 não é divisível por 4. E aí você também vai perceber o seguinte, a metade de 98 é 49, 49 é ímpar. Mais uma vez aqui, ó, eu quero saber se 76, ele é, no 76 eu já fiz, se 78, ele é divisível por 4. Bom, a metade é 39, 39 é ímpar, eu já sei que não é. Mas se eu não sei a metade, o que eu faço? Eu tiro 40. Tirando 40, vai ficar 38. 38 está na tabuada do 4? Não. Então, 78 não é divisível por 4. Ok? Então, quando que o número ele é divisível por 4? Você vai pegar a unidade e a dezena e vai ver se esse número de unidade e dezena ele está na tabuada do 4, certo? 5. Quando que o número é divisível por 5? Ele vai ser divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, vamos lá. O número 213, ele é divisível por 5? Não, porque terminou em 3. O número 215, ele é divisível por 5? É porque terminou em 5. O número 410 é divisível por 5? É porque terminou em 10. Você vai observar o seguinte aqui, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, você vai observar que ele sempre termina em 0 ou 5. Certo? Então, vamos lá, hein? Quando que o número é divisível por 5? O número é divisível por 5 quando ele termina... Você vai olhar a unidade, né? Olha a unidade. Quando ele termina com 0 ou com 5. Ótimo. Quando que o número ele é divisível por 6? Então, vamos lá. Ele vai ser um número divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Como assim? Bom, quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos está na tabuada do 3. Então, você vai pegar esse número aqui, por exemplo. Ele é divisível por 6? Não, ele é ímpar. Esse número aqui, ele é divisível por 6? Vamos fazer os dois testes. Ele é par? É. A soma dos algarismos está na tabuada do 3? 2 mais 1, 3. 3 mais 8, 11. 11 não está na tabuada do 3, então 218 não é um número divisível por 3. O número 216, ele é par. Vamos ver a soma. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. 9 está na tabuada do 3, então 216 é divisível por 2. Então, vamos lá, galera. Quando que o número ele é divisível por 6?
quando ele for par e estiver na tabuada do 3, ou seja, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Terminou em 0, pode ir por 10. Agora eu vou acrescentar aqui o 9. Quando que o número é divisível por 9? Olha só o que vai ocorrer aqui, ó. Ele vai ser divisível por 9 quando a soma dos algarismos, for múltiplo de 9. Como assim? Vamos lá então. O número 729, ele é um número divisível por 9? Vamos lá, soma. 7 mais 2, 9, mais 9, 18, e 18 está na tabuada do 9. Então, 729, ele é um número divisível por 9. O número 145, ele é divisível por 9? Somos algarismos. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 não está na tabuada do 9, então 145 não é um número divisível por 9. É claro que você pode fazer aqui, ó. Ao invés de você ficar somando todos, você pode ir agrupando de 9 em 9, ó. 1 mais 8, 9. 5 mais 4, 9. 3 mais 6, 9. Sobrou 5. 5 não está na tabuada do 9, então esse número não é divisível por 9. Existem outros critérios, existem outros esquemas para facilitar, mas isso eu vou apresentando no curso aos poucos. A princípio, é interessante que você memorize os números primos. Por quê? Porque você vai utilizar esse conhecimento na fatoração. Então, é interessante você memorizar aqui, ó, pelo menos o 2, o 3 e o 5, ok? Já vai facilitar bastante. Vamos para o próximo, então, aqui. Vamos ver aqui como é que isso aqui pode ser utilizado, ó. O 218 é divisível por 2? Bom, qual é a regra mesmo do 2? Ele tem que ser par. Esse é par. Então, sim. 427 é divisível por 2? Divisível por 2, ele tem que ser par. Aqui é ímpar. Então, não é. Você está vendo? Você não precisa fazer a conta e deixar resto zero. Conhecendo o critério de divisibilidade, você já vai direto, sem fazer conta. 651 é divisível por 3? Qual é a regra do 3? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. Então, vamos somar os algarismos. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. 12 está na tabuada do 3. Então, sim, 651 é divisível por 3. E esse número aqui é divisível por 4? A regra do 4 é o quê? Pega a unidade de dezena. 64. Ele tem que estar na tabuada do 4 ou ele é múltiplo de 4. 64, eu não sei tabuada após o 40. Bom, aí você tem duas formas, então, para você testar de cabeça. Acha a metade dele. Metade de 64 é 32. 32 é par? É. Então, sim. Não sabe achar metade? 64, tira 40. 24, pronto. 24 está na tabuada? Está. Então, sim, ele é divisível. Ó, por 4, pega unidade e dezena. Ficou o número 62. 62, tira 40. 22. 22 está na tabuada do 4? Não. Então, 862 não é divisível por 4. E eu poderia ter feito assim também, ó. Metade de 62 é 31. 31 é ímpar, então não é divisível. 215 é divisível por 5? Qual é a regra do 5 que nós acabamos de ver? Termina em 0 ou em 5. Aqui terminou em 5, então sim, ele é divisível por 5. 216 é divisível por 6? Acabei de fazer o exemplo agora, né? Sim. Por quê? Porque primeiro ele é par e segundo, a soma dos algarismos está na tabuada do 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9.
210 é divisível por 10? O divisível por 10 é quando ele termina em zero e esse número termina em zero. Então, sim, ele é divisível por 10. E aí, galera? Entendeu a regra de divisibilidade? Então, você já viu que se você não aprender isso daqui, não vai ter problema nenhum. Você consegue responder tudo isso daí fazendo contas. Mas se você aprender essa regra, você agiliza o processo. Você não precisa ficar fazendo continha de divisão. Você bate o olho no número e pela regra você já verifica se ele é divisível ou não, se ele é múltiplo ou não. Ok? Até aqui tá tudo bem? Tranquilo igual um grilo? É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.